vocês. Estamos aqui para mais um programa especial de 5 anos da ADCG. E nesse programa nós temos o privilégio de receber o cantor e compositor e também preletor de excelência, o nosso pastor, eu vou chamar de pastor. Não, pelo amor de Deus, Abdiel pastor. Arsenio. E aí, cara, pesou agora, senti o peso da responsabilidade, hein? Pregador de excelência, não. Eu gosto de compartilhar, de falar. Eu estava conversando com o Jonas, a gente estava vindo. Gosto muito de compartilhar, de falar, mas pregador não me arrisco a. Não, mas a palavra hoje foi excelente, vinda do céu. A gente vê sua maturidade espiritual, e isso é muito maravilhoso. Você vê. Para começar, quantos anos você tem, Abdiel? Deixa eu lembrar. Depois dos 25 a gente começa a esquecer, né? Tenho 29 anos. A minha idade. Aí, ó. 29. 94. 94, eu sou de 94. Abril de 94. Janeiro de 94 aí. Que legal. Quem quiser dar presente, próximo janeiro. Que legal. E você vê a maturidade da pessoa, espiritual sua, Amém. Maturidade nas coisas do reino, na sua fala, na sua conversa. O quanto você é uma pessoa que realmente ama a presença, né? Amém. Glória Isso a é Deus. muito bom. Eu sou agraciado, né, cara? Porque a gente estava conversando aqui antes de começar a dar o REC, a oportunidade de nascer no berço que eu nasci, um avô com uma história, né, no Evangelho, um pai também com uma história, uma caminhada no Evangelho. Então, assim, a minha casa, a minha família e a igreja que eu faço parte hoje também, eu sou um agraciado de poder estar com pessoas que contribuem para isso, né? A gente é fruto do ambiente, né? A minha casa, minha esposa, meu filho, estou com saudade, minha esposa, meu filho. Eu imagino. Que me ajudam na construção dessa mensagem, né, cara, do dia a dia. Então, é isso. E abrindo um parênteses, você é recém-pai, né? Faz quanto tempo? 6 meses. Um bebezinho gostoso de 6 meses lindão em demais, casa. Que lindão, delícia. lindão. Tá difícil de sair, cara. Imagina. Tá ruim. Deixar em casa é difícil. Nossa, tá difícil demais. Tá difícil demais. Eu queria saber um pouco mais sobre a história do Abdiel. Como você começou, como você descobriu que o louvor era a área que Deus estava te chamando? Como foi esse chamar do Senhor para sua vida? Então, a história é longa, eu vou tentar resumir. Eu sou nascido e criado, né, num berço evangélico, então a gente já se envolve com música desde cedo, né? Tá perto ali da bateria e tal, aí o primeiro instrumento que eu brinco foi a panderola, ficar do lado do baterista ali, meia-lua, né? Então, assim, a musicalidade, ela já veio. O meu avô era maestro, os meus tios cantam, o meu pai também é muito afinado, minha mãe cantava também, então... Eu sempre tive eu sempre tive essa musicalidade, esse envolvimento e tudo mais. Quando eu fiz ali 12 anos por aí, eu estava muito com a minha mãe, né? Meu pai trabalhava, a gente estava muito em casa com a minha mãe, e eu comprei uma flautinha de 99. Aquela flauta doce, né? Aquela flauta doce. E aí, cara, tudo que passava na televisão eu tocava. Comecei a tocar de ouvido. Já tinha ouvido, né? Temas de novela, comercial e tal. Então, minha mãe e meu pai já começaram a ver uma aptidão ali. Um primo meu que era militar viu e falou, cara, esse menino tem que entrar na aula de música. E aí meu sonho era ser militar músico. Eu tenho primos... Meu pai é militar músico. Olha aí, eu tenho primos, né, que são... Meu sonho era esse. Só que os nossos sonhos, eles sempre são, né, diferentes. Sempre tem a interferência do divino, não tem jeito. E eu vivi isso com 17 para 18 anos, prestando concurso, era um bom músico, já tocava na igreja há muitos anos, desde os meus... Você tocou algum instrumento de sopro? Meu instrumento é sax. Ah, que legal. Sax alto. Eu sou flauta transversal. Olha aí, cara. Já dá pra montar um casamento aí, quem quiser casamento, Contrate. A gente tá fazendo. Já canta, já toca. E aí, cara, beleza, fazendo os concursos, eu muito envolvido com a parte, né, do sopro, não tinha envolvimento com a parte vocal, apesar da minha musicalidade. Aí um dia, meu tio liderava os adolescentes lá da igreja e falou assim, você vai ser regente dos adolescentes. Que isso, tio, com 16, 17 anos. Mas eu não sei, Deus vai te ensinar, aquela coisa. E aí eu comecei, cara, e comecei a tomar gosto pela parte vocal, arranjos vocais e tudo mais.
E comecei a trabalhar com isso, mas me escondendo, eu não cantava, me escondia muito nessa parte, né? De desenvolver trabalhar arranjo, a técnica, né? Fazer versões e tudo. E a coisa foi desenvolvendo, foi evoluindo, até que a gente começou a receber muitos convites dos adolescentes da igreja. Aí o meu tio saiu, entrou outro coordenador e falou, cara, a gente não está dando conta dos convites, vamos dividir, vai com um grupo menor para um lado, eu vou com um grupão para o outro. E aí o nome do grupo dos adolescentes era Elos da Fé. Ai, que legal. Então o Ministério Elos vem desse lugar, né? Da igreja, né? E aí, com os 17 anos, eu me encontrei naquilo de, cara, prestando concurso, não passava, fazia pré-militar e tudo, e as composições começaram a vir nesse período. Qual foi a sua primeira composição, você lembra? Foi uma das primeiras, foi a Não Mais. Eu gravei essa canção ainda na época do Elos, do Ministério Elos. E aí veio a composição e Deus começou a falar comigo que ele tinha outra coisa. E eu falei, cara, como vai ser? Mas como assim? O meu sonho se tornou o sonho dos meus pais, eu quero ser militar, meus pais querem que eu seja militar. E aí foi todo um processo e tal, que Deus começou a me chamar para a vida ministerial, né? E aí dali, depois disso, depois de um tempo de entendimento, Jesus falando, os processos e tudo mais, aí eu tive minha primeira experiência profissional, que foi como back vocal da Aline Barros, que legal. da pastora Aline, que também foi um milagre, porque ninguém começa com a Aline Barros. Sim, claro. Então só Jesus mesmo. Primeiro trabalho Aline Barros. Então só Jesus, mas Jesus já estava me inserindo ali num contexto do gospel para começar a gerar uma mensagem em mim, que é a mensagem que eu carrego hoje. E dali as composições foram desenvolvendo. Vou Te Alegrar é sua? Não, Vou Te Alegrar do Anderson Freire, tem que respeitar. Verdade. Né? Só que Anderson Freire. Eu, por estar na estrada com a pastora Aline e vivendo a estrada ali, que não é fácil, então eu respeito muito, né, a galera que vive a estrada e tal, e a gente vive a estrada também. Sim. Eu me apeguei muito nessa música, e a gente cantava nos shows ela pra cima, mas eu precisava... Você via que a letra... Tinha uma essência de adoração ali, e aí eu ia pro quarto com um violão nos hotéis da vida aí, e essa música me acompanhava. Porque ela é bem de celebração, né? Cantada pela Aline. Exato. E aí essa música me acompanhava, eu chorava, me derramava, Jesus falava comigo nos meus processos da estrada, nos processos, sabe, da vida e tal. E aí marcou minha vida e acabou eu acabei levando para o ministério. Mas basicamente foi isso. A caminhada foi essa. Ali, na pastora Aline, Deus começou a construir em mim a mensagem. Eu entendi que Deus só me colocou ali, não é porque eu merecia, porque eu cantava muito, não era nada disso. Era porque Deus queria construir uma mensagem e isso foi se perpetuando, cara. Sim. Foi só aprimorando, né? E hoje você congrega onde, lá no Rio? Hoje eu congrego na Mananciais, lá na Barra da Tijuca. Seu pai é assembleano? Meu pai da Assembleia de Deus, eu 28 anos com meu pai lá, e assim, sendo discipulado, pastoreado, ensinado, aprendendo, né? Filho de pastor, a gente aprende muito. Cobrado também, muito. né? Cobra também. Mas aprende muito também. Com certeza. Aprende muito. Com certeza. Eu vejo que o fluir do Espírito Santo na sua vida é muito grande, nas composições que você faz, que você escreve. E é muito lindo você ver em cada palavra que você escreve ali, nessa Me Atraiu, por exemplo, que é a música da Gabriela Rocha, que é uma composição sua, parece que é uma pessoa dentro do quarto escrevendo, literalmente, sabe? Falando diretamente para Deus. É algo que sai do âmago do seu ser, né? Amém. Como que é gerar uma composição para você? Como é gerar uma composição assim, do princípio? Para mim, assim, toda composição, ela nasce de uma mensagem que Deus gera no meu coração primeiro. Sim. Então, O Maior Vilão Sou Eu foi assim, uma mensagem que Deus gerou. Eu descobri que é o seu amor por mim também é sua. Meu Deus, eu amo essa música. Do Wesley, meu brother, irmãozão. E tudo nasce a partir de uma mensagem que Deus gera no meu coração. Aquilo fica ardendo, fica me corroendo, eu vou para a Bíblia e Deus começa a falar e a partir dali, geralmente, as composições nascem, né? Surgem. E elas são muito bíblicas. Muito bíblicas. O que hoje em dia é muito raro você ver no gospel são músicas bíblicas. Pelo meu contexto, né, de vida, de criação,
Isso foi natural, até determinado momento. E a partir do momento que eu entendi o que Jesus queria com isso, eu comecei a ser intencional. Hoje eu não escrevo nada sem antes e durante abrir a Bíblia e ir para a mensagem e tentar... Cara, a palavra ela é incrível, né? Ela é a cereja do bolo, é a alma da composição. Assim. Sim, quando tem a palavra de Deus, vai ter a ministração, vai ter algo, tem algo diferente ali. E é assim, aí eu vou para a palavra e procuro encaixar. Eu estava com uns amigos, até um amigo falando, cara, como é que você... É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. É incrível isso. Na cronologia do processo. E, cara, exatamente. A gente vai lendo e Deus vai dando sabedoria também, né? Então, você vê um texto que a gente lê várias vezes, milhões de vezes. E uma observação que eu tive nessa canção é que é difícil você ver músicas com esse tema. Sobre a sarça que pegou fogo. Eu acho que a sua foi a inédita hoje. Deve ter algumas, né? Deve por aí. Ter antigas, né? Mas é porque uma coisa que eu sempre observo nas canções é a letra. Eu herdei isso do meu pai e acabei sendo compositora também. Acabei sendo escritora também. Eu amo compor. Mas uma observação que eu tenho visto é que esse nascer da letra dito daquilo que está na Escritura, daquilo que a própria Bíblia diz. Porque muitas vezes a pessoa não vai prestar atenção numa mensagem, mas a letra de uma música muda a história da vida de uma pessoa. Eu acredito muito nisso. E, na verdade, eu trago comigo assim... A importância, a música é realmente muito importante por esse motivo que você falou, né? Porque, às vezes, a palavra... a guerra é tão grande, o cara não vai conseguir se ligar no que o pastor está dizendo, a linguagem, ele não vai conseguir acompanhar a linguagem bíblica, mas a canção vai chegar, a mensagem vai chegar através da canção. Porque a pessoa vai ficar cantarolando aquilo na mente e uma hora ela vai até ser transformada. Exatamente. E também, cara, eu entendi que a importância da música, quando você vai pegar a música historicamente... a escrita, quando ela foi desenvolvida, desde quando ela foi desenvolvida, ela não era para todos. A escrita era só para uma parte seleta, os nobres, né? Então, as canções, elas serviam como um documento histórico. Aí quando você vê os filmes antigos, você vê os índios ao redor da fogueira cantando sobre o povo, sobre os ancestrais. Então a música, ela tem esse papel histórico, ela era um documento. Sim. A palavra era muito, meu irmão, o que o homem falava, não, pode vir que ele falou, ele vai cumprir. Depois isso foi sendo banalizado, né? E aí veio vindo a escrita e documentos e contratos. Então, a música, ela tem esse papel histórico. Quando você olha para Salmos, quando Deus nos livrou do Egito, papai, de Faraó e não sei o quê. E as pessoas não sabem, mas salmos são canções. Exatamente. Canções. Então, o que eu busco trazer nas minhas composições? Fazer com que elas sejam proféticas, que elas venham do coração de Deus, discernir do coração de Deus o que Ele quer dizer para esse tempo, ou o que Ele quer ouvir da sua noiva. E fazer com que seja também um documento histórico, que a gente fale da igreja, que a gente fale, sabe, das visitações do Senhor, das experiências de Deus, sabe? Que a gente traga a igreja para esse lugar através das composições, né? Eu vejo que suas canções, elas são totalmente verticais. São todas para Ele. Para o Senhor. Falando de um pecador para um Deus santo. Na poderoso, verdade, né? também, isso é muito interessante, porque eu não tinha essa característica de composição de adoração. Não tinha. Isso começou a ser gerado em mim a partir do meu casamento, da minha esposa também, que é uma mulher muito de Deus, né? Que é de Deus e me abençoou muito e marca também um ciclo novo na minha vida, assim. Eu falo sempre, eu vim de um contexto em que a Assembleia de Deus a gente sabe fazer, a gente sabe ir, a gente sabe. E embora a minha esposa soubesse fazer, quando eu a conheci fazendo back vocal para ela. E ela canta muito bonito. Eu vi um vídeo dela cantando. E aí, quando eu a conheci, Jesus falou para mim assim, cara, eu vou te ensinar
vou te lembrar um lugar que você esqueceu, que é a dependência. Então, a partir da vida dela, cara, eu fui muito ministrado, porque a dependência que ela tinha, e eu via o céu descer, mover, através da dependência que ela tinha. E aí, a partir disso e da construção do nosso casamento, eu comecei a compor adoração aos poucos. Mas as minhas canções, Me Ame Mais Que Tudo, são muito proféticas. É algo tipo Deus falando. Sim, é muito sim, Deus totalmente. falando, Deus falando, Deus falando. O que os homens dizem, né? Exatamente. Tem muito essa característica. Eu Não Mudo também. Então, são canções que Deus falando. A partir do meu casamento, Deus começou a me levar para algo mais... Acho que não é coincidência. Eu falo que não tem coincidência no reino de Deus. Com certeza. A partir da minha família, da minha casa, Deus começa a gerar em mim algo congregacional. Sim. Isso é muito louco, né? Porque suas canções são cerebrais. Para você pensar. É verdade. Porque o que os homens dizem, se você não parar para pensar na canção, você não entende. Né? Você precisa ter a espiritualidade e cerebrar o louvor, entender a canção, né? Tem uma compositora que é do mundo gospel, que ela tem também essa característica de canções que você tem que pensar para cantar. Você tem que pensar no que você está falando. Isso é incrível, incrível, incrível. Quanto tempo de casado? 4 para 5 anos. Ai, quando você casou? Eu casei dia 24 de novembro. De 2000? De 2018. Eu também, você acredita? Mentira. 24 de novembro de 2018. É muita coincidência, cara. Que louco! Sério, cara? Te juro. Que Tem isso? gente aqui de prova. Olha aí. 24, por quê? Porque eu sou de 24 de abril de 94. Eu falei, não, eu tenho que casar 24 de novembro de 2018. Legal, cara. Que bacana. Bom saber. Que legal. E eu vejo que depois, quando a gente casa, né, o início do casamento, ali, né, aquela estruturação do casamento, é bem complexa, né? É, muito. Quanto tempo vocês demoraram para o casamento? Então, durante o casamento? Antes. Para chegar ao casamento. Acho que foram 2 anos de namoro e noivado e a gente já casou, a gente já entendeu que era o que a gente queria, era o que o Senhor queria para nós, a gente já casou já. Que legal. Mas realmente o casamento é um processo e a gente ouve muito, né? Primeiro ano é lua de mel, Aí você vai para o casamento com essa mentalidade, cara. Quando você casa e se depara com a realidade do casamento... Você fala, opa, não era o quê? E assim, a gente que tem princípios, né? Eu e minha esposa, você teu esposo, você banca. Você entende que é um processo, vai ter uma adaptação, você tem uma instrução, um suporte mínimo. Você banca. Agora, quem vai nessas contos de fada e casa... Aí por isso que você vê muita gente que no primeiro ano já desiste, cara. Sim. Entendeu? Mas o casamento, ele é muito bom por quê? Porque ele só melhora. Sim. Ele só vai melhorando, com o passar do tempo só fica melhor. Só melhora, assim, só melhora. Foi a melhor decisão da minha vida. E agora com o Rael, então, agora que delícia. 6 meses. É muito gostoso, cara. Assim, e o casamento, cara, nos amadurece, sabe? Sim, hoje a gente falou sobre tempo, né? E assim... A minha geração precisa entender isso, sabe? Se a gente vive 10 anos, 30 anos da mesma maneira, é porque tem alguma coisa de errado. As mudanças têm que acontecer, o amadurecimento tem que chegar. E muitas das vezes o amadurecimento ele vai chegar com confronto, com um processo, com a mudança. Eu imagino você que estava falando, né? Filha de militar. Como te amadureceu? Você nasceu num lugar... Daqui a pouco tem que se desprender, ir para outro lugar, viver numa outra cultura. Isso é desconfortável. Com certeza. Mas o tanto que te gera crescimento e o casamento é isso. Te abre a mente. Você ser moldado, né? Todos os dias. Total. Deus coloca uma pessoa literalmente para afiar você ali, ó. Total, muito. Tanto edificando quanto te confrontando também. Você entendendo que você tem que abrir mão, vai ter que abrir mão para ser um com aquela pessoa. E, cara, maravilhoso. Uma experiência Isso é incrível. Nossa, com certeza. Abidiel, a nossa igreja ela tem um lema muito forte, que é amar, servir e influenciar. Sim. Né? E eu vejo que você é uma pessoa que influencia muitas pessoas. Amém. Né? O que para você é ser uma pessoa influenciadora? Qual que é o peso desse influenciar outras vidas?
É uma responsabilidade muito grande, né, cara? Eu estava conversando com o pastor mais cedo e uma das coisas que eu tenho batido muito na tecla, que a gente precisa entender, é que o trono não é honra. O trono é serviço. Sim. Então, quando Davi ele foi ungido como rei, ele não foi ungido para ser honrado, ele foi ungido para estar a serviço de um reino. De um reino terreno e de um reino de Deus também, né? E isso é muito importante, né? A gente entender isso, porque isso vai nortear tudo que Deus colocar na nossa mão. Onde Deus colocar a gente vai entender que não é para nós, não é para nossa glória, não é para nossa honra. Existe um propósito e eu preciso estar conectado com Deus, alinhado, discernindo no Espírito qual é o propósito daquilo que Ele tem colocado na minha mão. Se a gente começa a achar que é porque Deus está me honrando, é porque eu mereço, é porque, cara, a gente começa a se perder. Sim, se a gente frustra. começa a se perder com dinheiro, a gente começa a se perder com holofote, com as visualizações. Então, influenciar para mim, cara, é servir. É amar, servir e influenciar. Exatamente. Eu penso da mesma forma, porque não adianta nada você querer influenciar de forma fingida. Deus conhece o nosso coração. Deus é o único que sabe o íntimo de cada ser humano. Então não adianta nada você fingir para o mundo aquilo que você não é. E você tocou num ponto que sempre volta para lá, né? Que é minha casa. E começa, cara, dentro de casa. O meu maior desafio, a gente já tinha um ministério ativo, a Glória e eu, nós já tínhamos, e entender que o nosso maior ministério é a nossa casa e começa na nossa casa. Sim. Eu não posso ser para as pessoas uma coisa em cima do palco, uma coisa dentro de casa outra. Então a missão da minha vida hoje, cara, e antes de ministrar eu mandei uma mensagem para minha esposa, ela mandou uma foto do nosso filho. Eu falei, cara, amo vocês são minha prioridade, vocês são meu ministério. Então hoje eu busco equilibrar muito as saídas e tal. Sim. Para quê? Porque a missão da minha vida é discipular a minha esposa, o meu filho. Sim. E servir a minha igreja, estar eu na minha igreja. sempre falo isso quando eu vou ministrar em algum lugar ou quando eu vou pregar. A única pessoa que pode dizer se eu sou realmente aquilo que eu prego é meu esposo. Exatamente. Ninguém mais. Porque eu posso fingir muito bem em cima do púlpito. E é fácil. É muito fácil. Com o dom que a gente tem, Você com o talento. Você coloca assim, ó. Fala bonito. Meu esposo sempre fala que existe uma diferença entre unção e presença. Porque unção é algo que você aprende. Você consegue, a gente que nasceu nisso consegue gerar na igreja entre aspas, movimento, né? Mas não adianta nada se a sua vida é vazia. Exatamente. Né? Então, eu sempre falo isso. Se o meu esposo não consegue ver Jesus em mim... exatamente, é isso. O resto para mim não é nada. Não adianta eu pregar, eu cantar, falar bonito e tal. Porque dentro da minha casa eu não estou sendo aquilo que eu preciso ser. Né? A esposa sabe, o marido sabe, o marido que respeita a esposa dentro de casa. Né? Então, nós vivemos hoje numa sociedade que se perde muito nisso, muito. Né? Nos valores. Unção não é caráter, né? A gente estava aprendendo esses dias, eu e minha esposa. A gente tem aprendido muito, né, nessa nova estação. E a gente estava sendo ministrado sobre isso, que unção não é caráter. E uma coisa que eu falo também é que a unção ela não te habilita a viver o propósito pelo qual você foi ungido. Sim. Parece difícil entender, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Quando Davi é ungido a rei, ele não vai direto para o trono. Né? Entendeu? Mesmo Jesus, né, sabendo fazer, Jesus sabia fazer desde criança. Sim. Jesus discutia, debatia com os doutores, né? Mas não era o tempo. José tinha um sonho, né? José já tinha a visão de tudo, o projeto de tudo, mas não era o tempo. Então, o que eles têm em comum, esses personagens? O processo que vai lapidar o caráter e vai te habilitar a viver o sonho, o projeto, o reinado, o trono, seja o que for. Então, exatamente. Se não, cara, uma mensagem aqui poderosa, cara. Se não, se você não tiver caráter, você falhou. Com certeza. Por mais que você tenha unção, mas se não tiver caráter,
você não está sendo bem sucedido no propósito. É porque a pessoa às vezes acha que está enganando até a Deus, mas a Deus não se engana, né? É verdade. É verdade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que a unção pode nos gerar, né? Com certeza. Porque Davi podia muito bem ter matado Saul. Sim. Mas ele sabia que Saul era ungido a rei. Exatamente. Então, ele respeitou, apesar de ele ser um monstro, né, para ele, ele respeitou a unção que estava sobre a vida dele. Exatamente. Então, unção não tem nada a ver com caráter, não tem nada a ver com essas coisas. Tá muito legal a conversa. Tá bom. Tá muito legal. E eu gosto de falar. Minha Eu esposa também, fala que eu falo muito. Se deixar, eu vou embora. Eu também adoro falar. Mas estamos terminando o nosso programa. Puxa vida. Mas a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente. Amém. Foi um tempo muito bom, de muito aprendizado. Eu posso dizer pessoalmente, porque aprendi muito mesmo. Creio que a igreja se alimentou muito do que Deus tem colocado sobre a sua vida. Então, nós queremos agradecer, em nome da DCG, pela sua presença aqui. Não foi a primeira e não será a última. Amém. Que já bom veio saber. umas 3 vezes, mas não será a última, com certeza. É muito bom tê-lo aqui. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal da DCG nesses 5 anos, né? Olhando para a câmera. Pode olhar para a câmera aí. Eu, primeiro, dizer da minha alegria, minha satisfação de estar aqui, poder acompanhar o crescimento, né? Já todo ano o pastor falou, cara, você já só é não vem na casa. pandemia. Sou de casa mesmo. Ver o que Jesus tem feito aqui, com a saúde que ele tem feito, é muito bom, sabe? Estar num lugar que a gente compactua da mesma mensagem, da mesma maneira que a gente vê o evangelho, é muito bom. Mas mais que isso, testemunhar da presença de Deus, isso é incrível. Eu sou muito edificado por vocês, todas as vezes que eu venho aqui. E... cara, a mensagem é só a continuidade do que a gente compartilhou hoje, né? Sobre Eclesiastes capítulo 3, discernir o tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E Satanás, ele luta para tentar nos distrair, para que a gente não viva a próxima etapa. E eu vinha conversando no carro com o Jonas, e o incrível, cara, sobre o tempo é o seguinte, é que a gente sempre se liga que poxa, há um tempo, depois da plantação, há um tempo para germinar, há um tempo para crescer, legal. Mas não é só sobre o tempo daquilo que eu plantei, mas se é tempo de plantar. Sim. Porque também tem isso. É o tempo e o modo. Não é só sobre a espera, né, do que eu plantei para poder germinar e dar fruto, mas é sobre entender se é o tempo de plantar. Será que é o tempo de plantar? Será que é o tempo de estar fora da igreja? Será que é o tempo de viver sozinho tudo que eu estou vivendo? Será que é o tempo de eu viver uma vida ministerial, tal? Eu te desafio a se questionar quanto a isso, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te falar, te mostrar o lugar certo, e que o seu lugar é aqui, é na DCG, que é tempo de plantar sim, mas aonde? Aqui, de estar em família, estar na sua casa espiritual, estar desenvolvendo, estar crescendo, estar servindo, e no tempo apropriado, viver todos os acréscimos que o Senhor tem para a tua vida. Então, é isso, discerna o tempo, que a DCG continue discernindo bem, sabe, com essa saúde, entendendo os processos, se submetendo a eles, porque só tem a acrescentar para o reino de Deus, para o Brasil. Eu creio que esse bairro, essa cidade, esse estado vai ser impactado pelo DNA que Jesus está gerando aqui. Amém. Glória a Deus. Tamo que Deus junto. possa abençoar muito a sua vida, Amém. a sua casa, a sua família. Amém. Que é muito lindo ver um jovem falar com tanta alegria da família. Amém. Isso é muito bom. Que Deus possa preservar o seu ministério. Obrigado. E Amém. que Deus abençoe muito você, viu? Foi Amém. um Eu prazer agradeço tê-lo também. conosco. Tamo junto sempre. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. E lembre-se, amar, servir e influenciar é o nosso propósito. Domingo, teremos às 18 horas, iniciando a nossa Santa Ceia, o nosso batismo e o nosso último dia de festa. Então, você não pode perder. Venha estar conosco. Deus abençoe a sua casa, a sua vida. E que você possa viver cada dia mais o propósito de Deus. Deus abençoe vocês.